10 horas 3 minutos aqui na Clube 1, a Band News na macro região, e agora uma entrevista de tamanha importância com o Dr. Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química lá da Unicamp, que vai falar com o Carlinhos Lima, porque na metade do mês de março, alguns países como Dinamarca, Noruega e Itália suspenderam o uso da vacina da Oxford AstraZeneca contra a Covid-19. A medida de prevenção veio após relatos de pacientes que desenvolveram coágulos sanguíneos após serem vacinados. Para saber sobre essa e outras informações sobre vacinas, nós estamos mais uma vez muito agradecidos com o professor Dr. Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. Professor Luiz Carlos, o nosso muito bom dia e o nosso muito obrigado. Bom dia, Carlinhos Lima, é um prazer. Bom dia também aos ouvintes da Clube 1, uma satisfação enorme estar aqui novamente com vocês. Muito obrigado. Professor, a gente tem acompanhado esses casos lá na Europa a respeito de coágulos e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu li alguma coisa que falava que o número de pessoas que haviam tido esse tipo de problema era um número muito pequeno no universo de vacinados. Como é que é isso, doutor? Como é que é essa história de coágulos em pessoas pós tomarem a vacina da AstraZeneca, da Oxford AstraZeneca? Olha, como você mencionou, trata-se de uma medida de prevenção, né? Nós estamos agora numa fase de aplicação das vacinas em massa, na população em geral. Então é normal que alguns efeitos adversos possam aparecer. Agora precisa de comprovação, se existe uma comprovação de causa e efeito, por exemplo, com a vacina que foi aplicada. No caso do surgimento de coágulos, isso é normal acontecer, principalmente com pessoas com idade avançada. Então já acontece no número normal, por exemplo, num percentual alto da população, mesmo não sendo vacinado, o surgimento de coágulos. Agora, é claro que começaram a aparecer alguns casos, eles foram investigados e não houve comprovação de que houvesse uma relação de causa e efeito com a vacina. Não é a vacina que está causando, por exemplo, o surgimento, o aparecimento desses coágulos. Eles já aparecem normalmente na população, mesmo a população não vacinada. Inclusive, o número de coágulos, de casos de coágulos, foi menor com a vacinação do que o esperado, por exemplo. Então, já foi comprovado, por exemplo, pelas autoridades que não há uma relação causal, não é a vacina que está causando e as vacinações estão voltando. Isso aí é super normal, vai continuar acontecendo. Qualquer efeito adverso que for aparecendo com qualquer uma dessas vacinas, as autoridades sanitárias elas são alertadas, o estudo pode ser momentaneamente suspenso, a aplicação pode ser momentaneamente suspensa, mas uma vez comprovado que não tem causa relação com a vacinação, ela volta à vacinação normal. Então foi o que aconteceu lá na Europa e os países estão voltando a vacinar normalmente as suas populações. Professor, eu devo entender a seguinte situação. O Charles, de 76 anos, foi tomar a vacina AstraZeneca Oxford exatamente dias antes em que ele teria um coágulo de qualquer maneira. Essa é a leitura? Pode acontecer, tanto que o número de coágulos na população mais idosa, à medida que você aumenta a faixa etária, ele é relatado ser mais alto, inclusive, do que no pós-vacinação, entende? Então, felizmente, não há nenhuma relação de causa e efeito com o fato das pessoas terem tomado a vacina. Isso já foi comprovado pelas agências sanitárias e a vacinação voltou normalmente. E infecções, ainda dentro do mesmo assunto, infecções de pessoas que tomaram a vacina AstraZeneca Oxford? Olha, as vacinas, qualquer uma dessas vacinas, elas precisam da segunda dose para conferir a proteção completa. Então, normalmente, depois de 15 dias a 30 dias após a segunda dose, as pessoas adquirem aquela imunidade, a proteção, seja por anticorpos, os anticorpos neutralizantes, ou seja por resposta de memória.
Então leva um tempo, por exemplo, após a segunda dose, para que a resposta de imunização ela seja completa. Algumas dessas vacinas, particularmente a vacina de Oxford, segundo os dados publicados, ela mostra já alguma eficácia após a primeira dose. Mas mesmo assim precisa de 15 a 30 dias após a dose para ter uma resposta completa. Então, é uma situação bem complexa, porque nós não sabemos, por exemplo, qual variante do vírus infectou pessoas que estão, por exemplo, apresentando quadro de Covid após a vacinação. Algumas delas, por exemplo, em algumas dessas pessoas as vacinas podem não ser tão eficazes, e isso depende de uma série de fatores, de como está o próprio sistema imune, de qual a faixa etária, de como é a resposta daquela pessoa à produção de anticorpos, à produção induzida pelas vacinas. Então é uma questão bem complexa. As pessoas elas não podem achar que ao tomar a vacina elas já estão imediatamente imunizadas. Elas têm que continuar tomando todos os cuidados, com distanciamento físico, uso de máscara, os hábitos de higiene, porque a vacina ela demora um tempo para induzir a resposta imune. Então cada caso precisa ser avaliado, viu, Carlinhos? O fato é que as vacinas estão sendo distribuídas em milhões de pessoas, né, no mundo inteiro, e um ou outro caso pode acontecer sim dela não dar a resposta igual para todas as populações, para todas as pessoas. Então nós podemos eventualmente ter casos de pessoas que foram infectadas, principalmente profissionais da saúde que estão submetidos a uma carga muito alta de vírus. Tá bom. Nós estamos ao vivo, direto de Campinas, com o professor Dr. Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele também é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e membro da Força Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. Professor, saindo um pouquinho agora da Oxford, vamos dar um pulinho na China e aqui no estado de São Paulo, né? Chegou a informação da morte de 2 mulheres aqui de Votuporanga, que não é tão longe daqui, é muito mais longe daí de onde o senhor está, que tomaram as 2 doses da Coronavac. O senhor chegou a receber essa informação? Sim, nós temos essa informação. Isso vai muito na direção daquilo que eu falei agora para você, né? Nós não sabemos em que momento essas pessoas elas foram infectadas. Nós não sabemos, por exemplo, qual foi a variante que causou. E esse é um dado muito importante, muito relevante, né? Nós não sabemos, por exemplo, ainda o efeito que a variante P1 pode estar causando, se está havendo ou não a possibilidade de escape vacinal. E nós não sabemos, por exemplo, se a vacina, como ela está funcionando em todas as populações, principalmente pessoas que têm alguns tipos de comorbidade. Isso tudo precisa ser avaliado com cautela. A resposta agora para essa questão da Coronavac é a mesma daquela anterior para a vacina de Oxford, né? As vacinas elas levam em um período de 15 a 30 dias para induzirem a resposta de proteção. Então as pessoas têm que ter um cuidado extremo, principalmente nesse período, né? Enquanto o sistema imunológico ainda está produzindo a resposta de proteção, a resposta imune. Tá bom. Professor, nós temos aí, graças a Deus, né, e estamos muito felizes com isso, a divulgação de 2 vacinas brasileiras, Butanvac, da do Butantan, e a Versamune, da Faculdade de Medicina lá de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto. Qual é a expectativa do senhor com relação a isso? E qual a expectativa que nós podemos ter, né? A expectativa é a melhor possível, né? São 2 vacinas que estão sendo aí desenvolvidas no Brasil, ou mesmo em parceria, né, com outros laboratórios do exterior, como no caso da Butanvac. Mas é uma tecnologia, particularmente essa da Butanvac, é uma tecnologia que o Brasil já domina, que o Butantan domina, particularmente na produção da vacina da gripe, onde o vírus ele é cultivado em ovo. Então é uma tecnologia muito interessante, ela usa um vírus que causa, né, uma gripe aviária. Eles colocam lá uma parte do material genético do SARS-CoV-2, cultivam o vírus em ovo, então eles podem cultivar grandes quantidades desse vírus, depois eles inativam esse vírus, mas esse vírus, ele já não se replica em organismo humano, então ele já não tem capacidade, por exemplo, de provocar doenças em humanos, mas mesmo assim ele é inativado, e é uma tecnologia que pode permitir ao Butantan, por exemplo, autonomia na produção de grandes quantidades, né, de milhões de doses de vacina. Agora, precisa ser ainda
testada, precisa passar por todas as fases de testes clínicos em seres humanos, porque até o momento ainda não foi, né? Os resultados que eles têm são de estudos de indução, por exemplo, de produção de anticorpos em animais, que foram feitos na Índia, né? Os resultados em termos de produção de anticorpos são muito interessantes. Não há ainda publicação dos resultados, então nós estamos nos valendo daquilo que foi colocado pelo Butantan, mas são duas vacinas que precisam, quer dizer, não são duas vacinas ainda, elas são candidatas vacinais. Elas precisam passar pelas fases de testes clínicos em seres humanos. Fase 1 para determinar a segurança, para determinar a resposta, né, de produção de anticorpos em seres humanos. A fase 2 para continuar avaliando a segurança, o número de doses, embora eles tenham colocado que talvez a Butanvax possa ser aplicada em uma dose, mas isso precisa ser confirmado, né, se realmente precisa de uma ou duas doses. Também a resposta de produção de anticorpos e a fase mais importante, que é a fase 3, que é aquela que, ao ser comparada com o grupo placebo, vai mostrar se a candidata vacinal protege ou não, se ela tem eficácia ou não em proteger quando comparado com o grupo placebo, em um estudo randomizado, duplo cego, né, controlado por placebo. Então, é preciso aguardar, né, não dá para fazer uma previsão, porque muitas candidatas, por exemplo, que chegam em fases 1, 2 e 3, elas não vão para frente, elas não viram vacinas, isso é normal. Então, os resultados são interessantes, tanto, né, para a vacina para essa proposta do Butantan, como essa outra proposta aqui da USP de Ribeirão Preto, mas realmente preciso cautela nesse momento, porque os estudos eles são ainda iniciais. Agora, seria ótimo, né, se o Brasil pudesse ter aí o desenvolvimento dessas duas vacinas, ou pelo menos de uma delas, que a gente teria mais autonomia, né, porque nós hoje somos totalmente dependentes de mercados externos como Índia e China, e você está vendo, por exemplo, o que está acontecendo aí com a dificuldade que nós temos de obter mais doses da Coronavac e da Covishield, né, a vacina de Oxford. Com a mudança de ministro das Relações Exteriores, né, vamos torcer para que não cometam mais gafes lá. Professor, antes da próxima pergunta, eu quero dizer ao senhor que a sua presença no programa, ela sempre nos traz mais audiência ainda. Dona Antônia Maria está dizendo que segue o senhor na net. Prazer para Dona Antônia, então. É de um bairro aqui da cidade, do Jacobúcio, um bairro bastante antigo. Ela escreveu aqui, olha, eu sigo o doutor na net, isso é muito bom. Doutor, professor, por que esse processo é tão demorado? Tipo assim, o senhor falou que são três etapas para se conseguir chegar a algum termo. Essas etapas, elas demandam cada uma de um tempo? Eu não posso fazer uma essa semana que vem fazer outra, na outra semana fazer outra? Olha, Carlinhos, a questão de segurança ela é sempre a mais relevante, entendeu? Porque a segurança ela é avaliada não só nos estudos pré-clínicos em animais, mas depois nas etapas 1, 2 e 3. É que a etapa 1 que envolve seres humanos, o estudo clínico em fase 1, ela envolve um número pequeno de participantes, porque você ainda não tem certeza sobre a segurança, então você não pode aplicar em muita gente. Agora, é extremamente importante, por exemplo, que todos esses desenvolvedores de vacinas estão conseguindo recrutar voluntários, por exemplo, que não foram infectados com Covid. Isso aí é fundamental e tem permitido, por exemplo, um avanço mais rápido. Então você analisa na fase 1 um pequeno número de voluntários, às vezes 50, 100, 200 pessoas. Se a vacina se mostra segura e se já induz resposta de anticorpos, à medida que a fase 1 avança, a fase 2 já vem sendo feita praticamente de forma paralela. E aí com a fase 2 você já analisa um número maior de voluntários, às vezes 500, 1000 voluntários, onde você avalia, por exemplo, a segurança de novo, sempre, avalia o número de doses, se precisa de uma dose, duas doses, qual o intervalo entre as doses, a resposta de produção de anticorpos ou outras respostas de memória. Aí, à medida que vai avançando e que eles vão, né, percebendo que a vacina se mostra segura, sem efeitos adversos graves, a fase 3 já vem sendo adiantada, coisa que nunca foi feita no processo de desenvolvimento de vacinas e de medicamentos. Mas só que a urgência hoje de se produzir vacinas, nós estamos no meio de uma pandemia que está tirando a vida de milhares de pessoas. Então a fase 3, aí sim, agora você pega milhares de pessoas, diferentes faixas etárias, né, diferentes características étnico-raciais, comorbidades, com comorbidade, sem comorbidade, e aí você, gênero, então você coloca em dois grupos. Um grupo que é um placebo, que toma uma substância igual à vacina, mas sem o princípio ativo da vacina,
sem aquilo que realmente tem um efeito terapêutico, e um outro grupo que toma a candidata vacinal. Você distribui os dois grupos de forma assim bem homogênea, tá? Para um grupo não ser muito diferente em termos de características comparado ao outro. E aí você compara, né, deixa essas pessoas, por exemplo, em contato com o vírus, claro, né, em contato com o vírus ou na rua, na vida cotidiana, ou profissionais da área de saúde que estão ali submetidos a uma carga viral alta. Aí você compara, o que você quer é que tenha o maior número de infectados no grupo placebo, porque ele não tomou a vacina, quando comparado com o grupo vacinal. Isso precisa de um tempo. Ter voluntários, né, você recrutar voluntários já acelera muito o processo. E fazer isso num país, por exemplo, como o Brasil, em que a pandemia ainda não arrefeceu, nós ainda não estamos numa curva descendente, também acelera o processo. Então, tem um tempo para fazer isso, mas esses desenvolvedores de vacinas estão conseguindo fazer isso num tempo relativamente rápido, mantendo a segurança sem pular etapas, o que é extremamente importante, tá? Bom, professor, nós estamos chegando na época do frio, nós já estamos no outono e logo, logo começa a vacinação contra a influenza. Como é que nós vamos manobrar isso? Uma vacina contra a Covid, mais uma outra dose contra a Covid, no meio desse caminho a gente tem a da influenza. Como é que a gente vai dividir isso no nosso calendário, professor Luiz Carlos? Olha, nós temos um Programa Nacional de Imunizações, o PNI, o SUS, que é um modelo para o mundo. Nós todos os anos vacinamos aí cerca de 80 milhões de brasileiros, até um pouquinho mais contra a influenza, né? Então, e é importante, extremamente importante, que as pessoas, mesmo vacinadas contra a Covid, também tomem a vacina da gripe, tá? É fundamental. Agora é bom você conversar com o médico, porque cada caso pode ser um caso, né? Um médico de confiança que seja pró-vacinas. Normalmente os órgãos de saúde, né, estão recomendando aí um intervalo de 30 dias entre a vacinação da Covid e a vacinação da gripe, né? Mas se chegar na sua faixa etária, por exemplo, para você tomar a vacina da Covid, tome a vacina da Covid. Aí converse com o seu médico, né, um médico de confiança, que seja pró-vacinas, né, quando que você pode tomar a vacina da gripe. Elas são vacinas seguras, elas são vacinas tranquilas, né? A vacina da gripe também é uma vacina com poucos efeitos adversos. Então, eu tenho certeza que o Brasil vai ter condições de fazer uma campanha de vacinação em massa para ambas. Agora, o problema é que nós não temos vacina em quantidade suficiente para a Covid-19. Essa é uma limitação grave. O Brasil está muito lento em termos de vacinação. Nós precisamos para sair dessa pandemia de Covid, vacinar cerca de 170 milhões de brasileiros, algo próximo aí de 70% da população. Para isso a gente precisaria de, no mínimo, 340, 360 milhões de doses. Não estou considerando nem as perdas das doses. Então, nós estamos muito longe de alcançar isso aí. Então, eu acredito que a campanha de vacinação para a gripe, ela possa ocorrer até de forma mais rápida do que a campanha de vacinação para a Covid, infelizmente, porque seria muito bom se as duas pudessem caminhar de forma paralela. Mas nesse horizonte, nessa velocidade que as doses estão chegando no Brasil, eu não acredito nisso. Tá? Nós precisamos de milhões de doses e de uma campanha de conscientização da população brasileira para uma alta adesão à campanha de vacinação, tanto contra a gripe como para a Covid-19, para que a gente possa, né, após vacinar cerca de 70% da população brasileira usando essas vacinas contra a Covid-19, ainda mantendo as medidas não farmacológicas como o uso de máscara, distanciamento físico, os hábitos de higiene, a gente possa aí começar a vislumbrar uma saída dessa pandemia. Mas nós realmente precisamos cobrar do governo federal a aquisição de todas as vacinas possíveis, disponíveis e aprovadas pela Anvisa. Professor Luiz Carlos, nós temos aqui na cidade de São Carlos, até a noite de ontem, 13.391 casos positivos para a Covid-19 e 209 óbitos. Eu tentei fazer um levantamento aqui na cidade, eu tentei com a Unimed, não consegui, tentei com a Santa Casa, não consegui, agora eu pedi para a reitora da Universidade Federal para ver se pode me ajudar. Eu tenho uma curiosidade, professor, no seguinte sentido. Eu tenho um casal de amigos, 65, 67 anos, que ambos ficaram entubados. Um deles, graças a Deus, já está em casa e a esposa hoje vai sair, vai para semi-intensiva, ok? Então são duas pessoas já de certa idade.
Ao mesmo tempo, aqui na cidade já morreu um menino de 27, de 29 e de 32 anos. Inclusive, acho que ontem enterramos um de 32 anos. E o Carlinhos Lima tem uma curiosidade, doutor, do seguinte: das 209 pessoas que morreram em São Carlos e do grande número de pessoas que foram acometidas da doença, que não ficaram graves, que não ficaram internadas, ou que ficaram pouco internadas e sobreviveram. Eu queria saber, doutor, uma estatística do tipo sanguíneo das pessoas, qual é o maior número, tipo sanguíneo das pessoas que faleceram e qual é a estatística também das pessoas que não morreram. Aí na Unicamp, grande, poderosa do jeito que é, já há um estudo nesse sentido. O senhor acha, o que o senhor acha da ideia? Por favor, me ajude aí, mais uma vez, né? Olha, tudo que nós sabemos até agora é que não existe uma relação assim ainda comprovada cientificamente com o tipo sanguíneo, entendeu? Existe com uma série de outras questões, como por exemplo a faixa etária, a presença de comorbidades, algumas comorbidades mais sérias, né, obesidade, problemas cardíacos prévios, câncer, pessoas com sistema imunológico mais deficiente, mas não uma relação assim direta com o tipo sanguíneo. A questão que você falou, você mencionou de jovens, é o seguinte: nós também temos agora na região circulando a nova variante, a P1, e ela é uma variante mais transmissível. Ela ainda não é uma variante mais letal, mas ela não precisa nem se tornar mais letal para levar um número maior de óbitos, porque a partir do momento que ela se torna mais transmissível, ela infecta um maior número de pessoas, um maior número de pessoas vai procurar os hospitais, vai precisar de atendimento médico, por exemplo, vai precisar de internação, e aí, consequentemente, um maior número de óbitos vão surgir. Os jovens, normalmente eles demoram mais para procurar atendimento hospitalar. Quando eles estão procurando atendimento hospitalar, o que está sendo observado, por exemplo, é que eles já chegam com um quadro mais agravado da doença. Tá? Então, essa é uma relação, por exemplo, que pode explicar o maior número de óbitos agora de jovens. Os jovens se expõem mais, estão aí nas aglomerações, as pessoas mais de idade, elas estão mais protegidas, elas estão inclusive sendo vacinadas, consequentemente elas estão sendo imunizadas e por isso já é normal você esperar uma queda no número de internações e óbitos de pessoas com faixa etária mais alta porque elas já estão sendo vacinadas. Olha o que está acontecendo na cidade de São Paulo. Felizmente, está trazendo resultados. Então os jovens, ao se exporem mais e ao procurarem os atendimentos médicos mais tardiamente, eles estão aí, né, nós estamos observando um número maior de jovens infectados. Então eu acredito que tem mais relação com essas causas do que com o próprio tipo sanguíneo, entendeu? É preciso tempo, é uma doença nova. Então, assim, existem alguns estudos, mas nada realmente que tenha comprovado de que pessoas com determinado tipo sanguíneo têm uma maior propensão para adquirirem quadros mais graves da doença. Professor, eu quero encerrar com o senhor com um recado para um ouvinte que nos enviou um WhatsApp aqui hoje, preocupada com a data, né? Ela tomou a primeira dose da AstraZeneca e está esperando a segunda. E obviamente que ela deve estar ouvindo o Carlinhos Lima. Ela pode ir lá no dia tomar a AstraZeneca Oxford sem preocupação? Olha, ela tem a vacina de Oxford, da Covishield, né, a que nós temos aqui no Brasil, ela veio da Índia. E a AstraZeneca divulgou, por exemplo, que a segunda dose pode ser tomada num período de até 90 dias após a primeira dose. É diferente da vacina do Butantan, que são aí em torno de 3 semanas. Então, ela certamente vai tomar, por exemplo, a segunda dose da mesma vacina. Tá? Isso aí é fundamental, ela não vai misturar vacinas. Então, no período de 90 dias, ela deve procurar o local onde ela tomou a primeira dose ou um outro local, certo? E levar a carteirinha de vacinação e ela vai tomar a segunda dose, sim, sem problema nenhum, dentro desse período de 90 dias. Porque a AstraZeneca já divulgou, por exemplo, que a primeira dose, ela já confere uma proteção algo em torno de 75% de eficácia. Então, que a segunda dose ela pode ser tomada no período de até 90 dias. A eficácia real da vacina, ela vem com a segunda dose. Então, é fundamental que ela tome a segunda dose. Mas nós acreditamos, né, nós torcemos sim, essas doses devem estar sendo reservadas para todos aqueles que tomaram a primeira dose. Então, nesse período, ela procura o posto de saúde onde ela tomou ou um outro local, porque não necessariamente precisa ser no mesmo local, desde que ela leve a
a carteirinha de vacinação dela e tome a segunda dose da vacina e continue com as medidas não farmacológicas, né? Uso de máscara, distanciamento físico, os hábitos de higiene, evitar aglomerações, principalmente em locais fechados, mas também em locais abertos, é importante. E esperar que a gente consiga vacinar aí cerca de 70% da população brasileira para daí sim começar a flexibilizar nessas medidas não farmacológicas. Tá, ok. Nós do Sistema Clube de Comunicação, né, inteira, e nós aqui da Clube 1, a Band News na macro-região, queremos agradecer muito professor doutor Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e membro da Força Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. Em nome do nosso sistema de comunicação, nós agradecemos muito, professor, que o senhor tenha uma boa terça-feira. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço, deixo um abraço a todos os ouvintes, né? E vamos torcer para que todos nós tenhamos aí vacinas em quantidade suficiente para toda a população, que possam ser distribuídas de forma equitativa e igualitária para toda a população brasileira e que a gente possa efetivamente começar a vislumbrar uma saída dessa situação de pandemia que já está realmente durando demais. Um abraço, um beijo no coração. Professor, para lembrar aqui, nós temos uma vinheta aqui falando sobre as vacinas rodando em nossa programação. E tem a fala do senhor. Nós aproveitamos aquela entrevista que o senhor nos deu, a produção pinçou um trecho e nós fizemos aqui com o nome do senhor uma campanha de cuidados, e a gente agradece mais uma vez, tá bom? Me sinto extremamente honrado e me coloco à disposição para ajudar naquilo que for possível, né? Nós não temos respostas concretas para todas as dúvidas, para todas as perguntas, mas sempre de forma transparente a gente vai procurar ajudar a população, sim, naquilo que estiver ao nosso alcance. Eu deixo um abraço para todas e todos. Muito obrigado, professor.